Olá, bem-vindos de novo ao canal Petrofoco. Meu nome é Henry Fiorenza, né, e hoje eu vou falar sobre o resultado final do concurso da Petrobras, nível técnico agora de abril de 2023. Bom, os objetivos dessa apresentação são comparar as notas de corte previstas com as reais observadas, né, apontando as causas, né, o que causou essas diferenças, né, destacar algumas peculiaridades nos resultados e mostrar alguns insights que a gente teve aqui no decorrer aí dessa análise, ok? Bom, um resumo geral, né, a gente tinha feito essas previsões baseadas, tá, nos resultados da prova anterior da Sebrasp para nível superior, comparando com a prova anterior da Cisgran Rio, né, também para nível superior. Né? Por quê? Porque a gente precisava ter uma noção da influência do fato da metodologia da certa, da errada no não acerta, e de marcar certo ou errado, né? E como isso aí afetava a média geral, né? Só que aqui entrou meio que tudo num balaio, né? Então a gente sabia que ia acertar, errar algumas para mais, outras para menos, né? Então aqui mostra o resultado, né, que a gente obteve na nossa primeira estimativa, né? E aqui as notas de corte finais, tanto para as vagas quanto para o CR e para cada uma das cotas, né? Seja ampla concorrência, negros e PCDs, né? Aqui tem alguns em branco, né? Que é justamente, por exemplo, aqui não tinha vaga prevista para PCD, né? E as pessoas que entraram, a nota de corte para PCD no cadastro de reserva foi 50, né? Aqui tinha vagas no cadastro de reserva, mas só se classificaram um número que foi suficiente para preencher as vagas imediatas, né? Então não teve cadastro de reserva, então não tem nota aqui para marcar. Mas eu diria que nesses casos aqui, por exemplo, dá para considerar que seria 30, porque se tivesse um PCD que tirasse 30, né, pelo menos 30, e preenchesse aqueles requisitos de não fazer menos de 8 na de conhecimentos básicos e menos de 18 na de conhecimentos específicos, né? Ou seja, né, tem que fazer pelo menos 8 de básico, pelo menos 18 na de específica. Somando dá 26, né? Então, tipo assim, só isso não basta, né? Além disso, tem que fazer mais de 30 no total, né? Mas não basta fazer mais de 30 no total por exemplo, fazer, vamos dizer assim, 20, né, na de conhecimentos básicos e 10 na de específico. Fez 30, né? Mas não cumpriu os requisitos de acertar um mínimo de 18 na de específicos, né? Então, nesse caso aqui, né, quem fizesse o mínimo já entraria, né, nesses 3 pontos aqui, né, que estão em branco. Bom, e aqui as diferenças, tá? Do real para a nossa estimativa original. Então, teve algumas que a gente errou para menos, isso aqui, ou seja, a gente deu uma estimativa superdimensionada, né? Dá para dizer que nesse caso aqui a gente estimou em 13 pontos a mais e foi menos, então bom para quem fez a prova, né? Saiu vamos dizer assim, passou com folga, né? Se atingiu a nota que a gente estava sugerindo, né, vai ter passado com folga. Algumas bateram bem em cima, né? Isso aqui deu zero diferença, né? Algumas eu errei bastante, mas eu tinha falado que na verdade, como a gente estava tratando uma média, a gente meio que eu dividi em 2 categorias de provas, porque eu entendia que as provas que tem mais matemática envolvida, mais cálculo, mais física, né, elas tendem a ter notas mais baixas, porque as pessoas têm mais dificuldade. Na média, as pessoas têm mais dificuldade. Então a grande maioria vai mal naquelas provas, então isso aí dá uma baixada na média, né? Só que não era só isso, né? Isso aí eu observava, porque a nossa experiência prévia era com dois ou três cursos que a gente oferecia para 2 ou 3 cargos diferentes, né? E nesses cargos se observava isso. Como a gente agora está se baseando num universo de pelo menos 12 cargos, e para Transpetro vai ser pior, porque vai ter uns 30 cargos que vão, né? Então eu tive que buscar, né, nos editais anteriores, né? Só que o histórico, e essa é a diferença da prova da Transpetro, que deve ter em breve com essa última da Petrobras, né, é que o histórico que a gente tinha era tudo da Cisgran Rio. E o que eu tinha de mais recente era um de nível superior da Sebrasp. Então, se eu pegar um concurso de 15 anos atrás da Sebrasp, antiga CESP, né, porque eu chamava CESP, aí, tipo assim, eu não sei se não vai ser representativo, então eu vou estar errando igual. Então, né, eu diria que agora a gente
conseguiu juntar dados para que na próxima, né, infelizmente para essa, mas felizmente para a próxima, né, a gente vai conseguir dar estimativas mais acuradas, né? Mas então esses aqui foram os nossos erros, considerando que esse aqui foi que a gente errou mais, né, que a gente estimou a menos, né, o aqui significa que deu 26 a mais do que a gente tinha previsto de nota de corte, né? Porém, né, teve essa coluna aqui, né, que são as questões anuladas, né? Então, por exemplo, essa aqui a gente previu que ia dar 13 e a gente a menos, desculpa, a mais a nota de corte, né? Por isso deu negativo aqui, porque a gente errou para mais, então aí a nota que era necessária era para menos, né? E isso que a gente não considerou, e a gente falou que não vou considerar as anuladas, porque eu não sei quantas vão ser anuladas, porque isso é uma coisa meio que aleatória, né? Isso aí, às vezes, de uma banca, de um concurso para o outro, às vezes a banca percebe alguns erros e passa a ser mais exigente com seus professores, seus elaboradores de questões, né? E de repente dá uma dura no pessoal, pessoal, pô, na última vocês pisaram na bola, então vamos caprichar nessa aí. Isso aí pode dar resultado, né? Então é difícil da gente dizer que o próximo vai ser parecido com o anterior, né? Mas a gente tem esses dados aqui e a gente vai poder comparar agora com outros, né? E eu já vou falar sobre isso também, né? Mas percebam, né, que nessa nota aqui a gente teria que somar algo parecido com esse valor aqui. Por que parecido? Porque vai ter gente, por exemplo, que já tinha marcado essas 3 que foram anuladas, por exemplo, e para ele não vai fazer diferença nenhuma. E vai ter gente que vai ter errado aquelas 3 no gabarito original, e agora ele passou a contar aquela como certa, então ele ganha 6 pontos. Então, por 3 questões anuladas, as pessoas podem ser ou não beneficiadas de 0 a 6 pontos, né? 0, 2, 4 ou 6 pontos, né? E o que acontece, né? Isso aí, na média, a gente entende que seja plausível, né, que a gente deveria somar isso aqui nesses valores. Então, por exemplo, aqui, né, eu teria errado, em vez de 26 aqui, menos 12, né, 14 por 14, aqui por 8 pontos. Né? Então, né, tá razoável para o universo que a gente estava comparando, né, e com base nos dados, né, precários que a gente dispunha, parece razoável. Aqui tem uma colinha, né, das ênfases, né, de 1 a 12, né? Aqui estão os respectivos cargos, né? Bom, fazendo uma análise das questões anuladas, tá? Aqui está um gráfico, né, que vai de 0 questões, né, que a ênfase 12 não teve nenhuma questão específica anulada. Aqui consta uma porque aqui está somando com a questão de matemática que foi cancelada, então soma 1 em todos aqui. Então esse aqui que está 3 seria 2 da específica, né? Que dá esses aqui desses 3 ponto alguma coisa por cento aqui, né? Que é os 2 sobre 60 questões, né? Então teve algumas que foram bem, né? Foram bancas que tiveram poucas anulações, né? Que foi as ênfases 1, 2 e 10, né? Algumas lá no meio, a 7, né? E a 3, né? E algumas que, né, a 11 também, e algumas que extrapolaram aqui o razoável, né, chegou a quase 20% de anulações, por exemplo, a ênfase 4. Né? O que a gente pretende fazer com isso? Tá? Primeiro, avaliar a recorrência de anulações em função do assunto. Tá? Porque como a gente consegue ver o número de questões anuladas por bloco, e eventualmente a gente também consegue ver, a gente vai conseguir segregar por assunto, vai ter que pegar prova por prova, classificar, essa questão é uma questão de eletrostática, essa aqui é uma questão de, sei lá, de trigonometria, essa aqui é uma questão de segurança do trabalho, lei XPTO, não sei o quê. Né? A gente vai conseguir saber se tem algum conteúdo que seja mais propenso, né, a ser anulado. Né? Porque aí a gente vai conseguir, de uma forma até talvez mais assertiva, num próximo concurso, estimar quantas anulações vão ter com base nos conteúdos que caem naquela prova. Outro que a gente vai ver é por ênfase. Por exemplo, se é recorrente que se anulam de 15% a 20% das questões de elétrica, a gente já vai tender a partir para um cálculo considerando isso. Né? E também vamos fazer isso em função da banca, porque a gente sabe que a Sebrasp tem uma tendência, né? A gente observa que tem um índice de anulações muito maior do que as da Sesgran Rio, por exemplo. Né?
E basicamente são essas duas, são as duas grandes concorrentes, né? E que costumam fazer as provas para Petrobras e suas subsidiárias, Transpetro, entre outras. Antigamente a BR Distribuidora, agora foi privatizada, né? Mas a média, né, só para ter noção da média de questões anuladas, que também é uma estratégia, de repente a gente faz a média e, olha, a próxima prova eu não sei se essa aqui vai ser a pior, se essa aqui vai ser a melhor, não sei se de repente não vai ter alguma anulada da ênfase 12 aqui, que eu não deixei a colinha aqui para mim, mas se não me engano é de suprimentos, né, administração, né, deu um desvio padrão alto, tá? A média deu 5,7, uma média, né, ou seja, mais ou menos 5,7 questões anuladas, que dá mais ou menos 10%, vai dar por aqui, né, um pouquinho menos de 10%, né? E o desvio padrão de 3,1, o que representa 55% dessa média, ou seja, é um valor alto. 3 em quase 6 é um pouco mais da metade, né? 3,1 sobre quase 6, né? Dá 55%. Ou seja, o desvio é grande. Então, isso aqui significa que tem ênfases que tem muita questão anulada e ênfases que não tem quase nenhuma questão anulada, tá? Bom, e aí a gente pegou cargo a cargo, ênfase a ênfase e fez esse gráfico aqui, onde essa aqui são as notas, o número de pessoas, aqui estão todas as pessoas que foram classificadas dentro do critério lá de até 30 pontos. Tem gente que fez mais de 30 e o nome não está na lista. Por quê? Porque talvez tenha feito mais de 30, mas não tenha passado nos outros critérios, que é no mínimo 8 na de conhecimentos básicos, e também não pode zerar nem em português, nem em matemática. Por exemplo, fiz 10 em português e 0 em matemática. Não foi classificado, foi eliminado. Por quê? Porque fez mais do que 8 na de conhecimentos básicos, mas o segundo critério, né, que era... porque eram 4 critérios. O primeiro é fazer mais do que 8 na soma das de conhecimentos básicos. O segundo era não zerar nenhuma das duas, matemática e português, no caso de conhecimentos básicos. A terceira é fazer 18 na de conhecimentos específicos e fazer no mínimo 30 na soma. Né? Então teve gente, eu já vi, né, estudando aqui, eu já vi pessoas com 42, 43 pontos, né, e sendo reprovado por conta disso. Né? Teve um até que, acho que, se não me engano, ele chegou a fazer 50 pontos. Eu botei num vídeo anterior, né, e ele tinha sido anulado, tinha sido eliminado. Né? Então, aqui, por exemplo, são as notas, né, do pessoal, né, e aqui somando o número de pessoas. Né? Então, por exemplo, o da colocação 514 não é 50º, é 500, não sei, não lembro. 5 centésimo, sei lá, né, 500º, 14º colocado, né, ele teve a nota 30, né, aqui na cota de negros e aqui na cota de PCDs, né? Ou seja, pouca gente foi classificada, tinha tipo assim 30 candidatos, 3 conseguiram obter a nota mínima. Vocês vão ver que na proporção, isso aqui segue muito, muito parecido com as proporções dos outros. Eu já vou mostrar essa estatística também. Né? Então, quer dizer, não é porque, né, esses candidatos tenham menos condições, é que realmente eram muito poucos, né, e proporcionalmente eles obtiveram um rendimento parecido com os demais, ok? Então, né, esse aqui foi a situação do cargo 1, que é de técnico de enfermagem, né, aqui a de inspeção, técnico de inspeção, né, onde só teve um aprovado, né, dentro das vagas, não teve nenhum PCD se classificou no cadastro de reserva, né, justamente por conta de que nenhum tirou mais do que 30. Né? Então, apenas esse que se classificou, aquele caso que ficou em branco lá. Né? Beleza, percebam aqui que essa curva aqui tem uma resolução baixa, né? Tem uns degrauzinhos maiores, né? Não é uma curva muito bem definida e tal, mas também por causa da amostragem pequena, porque eles tinham poucos candidatos, eram 1.000 e poucos, dos quais passaram em torno de 150, né? E aqui, mesma coisa, tinham 200 e poucos que passaram 225, mais ou menos, né? Que é 25 candidatos, o 25º tirou essa nota aqui, inclusive não chegou nem a 30, o cara que tirou 30, eventualmente ele não conseguiu
né? A nota de corte aqui acabou sendo 32, né? Nota de corte não, aqui é a nota porque a nota de corte ficou mais acima aqui, porque para falar dentro das vagas e dentro do cadastro de reserva. Aqui é mais o cadastro de reserva, aqui é só um ranking geral, né? Assim como aqui também não tem 150 no cadastro de reserva, é bem menos, né, para esse cargo, né? Então, se não me engano, são bom, não vou saber dizer agora porque eu não fiz a colinha aqui e também não é o motivo desse vídeo. Então, o que acontece, né? Ok, dá para ver a resolução menor. Agora vocês vão ver a resolução maior nesses casos aqui. Olha como parece respeitar mais uma curva isso aqui, né? Percebam também que aqui a escala do anterior estava em 80, porque as notas foram um pouco mais baixas, né? Também por terem menos candidatos, né, concorrendo e tal, né? Então aqui já foi um pouquinho mais alta. Essa aqui foi a escala, a nota do primeiro colocado foi 90 e poucos, se não me engano foi 92, né? Então ele já na escala aqui o Excel escolheu botar 100 pontos, né? Para não ficar nenhum ponto fora da escala, né? E ele ficou com essa cara aqui. Aqui mesma coisa, azul é ampla concorrência, amarelo é negros, né? E PCDs aqui em verde, né? Perceba aqui que aqui já não é mais 500 ou 150 pessoas, né, que se classificaram, né, que foram para a lista, né? Não que vão ser chamados, né? Vejam bem, né? Aqui já são 2.000 e pouco, 5.200 e pouco. Olha o que a gente conseguiu fazer uma aproximação. Vocês percebem a similaridade a uma curva normal aqui, né? Na verdade, tipo assim, isso aqui não é uma curva normal, isso aqui é uma curva de probabilidade acumulada, vamos dizer assim, né? Que seria a integração, ou vamos dizer assim, como é que eu vou explicar de forma mais simples, né? Seria o acúmulo, né? Do número de candidatos, né? Enquanto que a curva normal aqui seria a frequência com que esses candidatos aparecem, né, com aquela nota. Mas no início essa curva ela é muito parecida. Depois, né, ela começa a cair e essa aqui começa a subir mais devagar, né? Porque ela vai somando essa quantidade aqui que está aqui embaixo dela, né? Então, mas percebam que no começo o comportamento delas, e todas vocês vão perceber isso aqui, né, ela tem um comportamento bem parecido com a curva normal inicial. Claro que como ela é uma curva acumulada, ela não volta a cair. Ela continua subindo, só que começa a subir mais devagar, porque a curva normal aqui ela começa a diminuir, então o acréscimo começa a diminuir. Aqui, se a gente ampliasse a escala aqui, ou seja, apagasse essas duas aqui e mexesse nessa escala de forma que a gente enxergasse melhor essa curva aqui, a gente veria também um comportamento mais ou menos assim. Apesar de que como aqui vai ter bem menos pontos, vai ser uma coisa muito mais quebrada ali, não tão curvilínea, vamos dizer assim, né? O mesmo comportamento se observou nas outras ênfases, tá? Aqui da 5 a 8, né? Olha aqui crescendo a de ampla concorrência, a de candidatos negros e a de PCDs, aqui a mesma coisa. Algumas, pela média, está um pouquinho mais alta essa curvaturazinha aqui no final, aqui, porque aqui dá para ver que ela vem reto, aqui daqui a pouco ela começa a curvar, tende a reduzir essa velocidade com que ela cresce. Aqui, por exemplo, não se observa isso, né? Então, para a ênfase 6, por exemplo, que é a manutenção mecânica, dá para ver que a média foi um pouco mais baixa, porque essa curva vai começar um pouco mais para frente, significando que a média está mais para baixo aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né? Observa que, né, para a ênfase 7, que é a operação, né, não chega àquela parte da curva. Aqui já chega, por exemplo, né? Então, aqui demonstrando que a média geral vai ser um pouquinho mais baixa do que, né? Na verdade, como é possível nota negativa, a média vai estar lá pelos 10, 15 pontos, vai estar por aqui assim mais ou menos, que ele vai começar a fazer a curva, né? E aí começaria a diminuir a curva normal, né? Bom, e aqui as últimas 4 ênfases, né? Aqui também teve um só que fez 50 pontos, né? Então é um pontinho só aqui, né? E as demais também com aquele mesmo comportamento, né? Que é previsível. Essa é a parte boa, tá? E aí vem o que a gente vai mostrar agora. Não, a gente vai mostrar mais pra frente um pouquinho. Esse vídeo tá ficando mais longo do que eu gostaria, mas peço a paciência de vocês. A estatística das cotas. Olha que interessante. Aqui é o percentual das cotas em relação à ampla concorrência entre os classificados no geral. Olha como, né, nos PCDs ficou um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque PCD é um universo muito menor de pessoas concorrendo, né? Então as distorções são maiores. Basta que um cara concorrendo a PCD vá muito bem, que ele dá uma deformada nessa estatística,
né? Então, por exemplo, algumas se comportou, tipo assim, a média dos que se classificaram entre a média dos que se inscreveram ficou igual aqui, assim, ó. Tanto essa aqui é para cada cargo, do 1 ao 12, né? E aqui tá a colinha dos cargos, tá? E na 13ª aqui é a média desses anteriores, ou seja, percebe que a média entre os que se classificaram e os que se inscreveram está bem parecida, né? Enquanto que aqui tem algumas variações para mais ou para menos, né? Aqui os que se classificaram, ou seja, aqui demonstra, por exemplo, a proporção dos PCDs que se classificaram em relação aos que se inscreveram, ela é maior, né? Em boa parte dos casos. Nesse caso aqui nesse caso aqui nesse caso aqui também é. Os dois para o 7 e para o 9 não segue essa regra, mas os demais sim. Demonstra que os PCDs estudaram mais, se prepararam mais ou, né, demonstraram que eles, né, na média, eles estão até melhor do que a ampla concorrência. Né? Vamos supor assim, que se tu botasse aleatoriamente 500 PCDs concorrendo e 500 de ampla concorrência concorrendo, né, para alguns cargos aqui, aparentemente, os PCDs aprovariam mais candidatos do que a ampla concorrência, né? É isso que significa esse gráfico, né? E aqui aqui demonstrou uma igualdade, tanto é que na média bateu redondo aqui. Isso aqui demonstra o bom dimensionamento, né, da questão de cotas, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, deu muito pequena diferença, às vezes para menos, às vezes um pouquinho para mais, para menos, para mais e tal, né? Aqui no caso para negros, né? Sendo que aqui, por exemplo, para ter noção, essa média aqui, né, ficou em 0,9, né, e o desvio padrão aqui ficou meio alto, ficou 0,3, em 0,9 dá quase 40%. Né, então o desvio ficou alto justamente por conta dessa questão do universo menor de candidatos, né, que os erros ficam mais proeminentes. Né. Aqui, né, a média ficou 19, mas variou de 15 a 25, mas teve um cargo aqui que particularmente teve menos negros concorrendo e de operação não, aqui é operação de lastro, né, que teve mais negros concorrendo e tal, né, então, mas variou, né, a média foi 19% com 1,7% de desvio padrão, o que representa menos de 10%, ou seja, né, a variação ao redor de uma média aqui ficou na ordem de 10% do valor. Né, desse valor de 20%, ou seja, perto menos de 2%, né, que deu, no caso, 1,7%. Né, então, né, outra estatística que a gente fez aqui foi a proporção de classificados por cota. Né, então, aqui azul é ampla concorrência, em laranja aqui são os PCDs e candidatos negros são a cinza aqui. Né, então, algumas ficou muito parecido, né, e... Eita, chegou a companhia aqui. Tá. O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Tô gravando um vídeo aqui. Mas vamos lá. Tá, deixa o papai gravar o vídeo aqui, tá? Mas só vem aqui. Tá, daqui a pouquinho eu vou lá. Aí o que acontece? Alguns cargos, né, a maioria apresentou um valor bem parelho aqui, né? E alguns poucos, né, apresentaram principalmente para os PCDs, né? Um valor aqui um pouco mais elevado. Na média aqui, né, também ficou bem parecido. Né? Bom, vamos adiante. Já está acabando. Aqui eu peguei as curvas que nem eu tinha feito num vídeo anterior, e o vídeo, exatamente os gráficos, né, a família de gráficos que eu mostro lá na prova da Transpetro. Né? Que eu ploto por ênfase, né, aqui a nota de corte por concorrência. E quando eu falo nota de corte por concorrência, aqui cabe um parêntese, tá? Se eu quero saber, tipo assim, qual é a nota que eu preciso tirar no próximo concurso para entrar, por exemplo, como cotista, né? Na vaga e no cadastro de reserva. Como é que eu faço a conta? É só eu pegar, por exemplo, quantos candidatos, isso a gente vai mostrar depois, no próximo concurso, ou agora para Transpetro, né, a gente vai pegar quantos candidatos se inscreveram e vamos fazer essa previsão aqui dessa curva. Essa curva, percebam aqui, né, aqui estão as ênfases. A 1 está esse azul escuro, a 2 está esse laranja aqui, a 3 está a cinza. Aqui, tá, cadê a cinza? Tá essa aqui, essa grande aqui. Né, a 4 está essa amarela, a 5 está essa azul clara e a 6 está a verde, né?
Perceba aqui que o R², que é o coeficiente de determinação, que é o que diz o quão bom está esse ajuste dos pontos, da curva aos pontos, ele varia de 0,90, ou seja, 90% de acurácia, 90% de precisão, a grosso modo, né? 90% de exatidão, né? Até 97%. A verdinha aqui ficou bem, quase, né, bem em cima dos pontos, né? Não exatamente, mas senão daria 100%, daria 1, né? Mas dá para dizer, por exemplo, que a curva se comporta mais ou menos daquela prova, com aquelas características, com aquela característica de dificuldade, com aquela característica de preparação média dos candidatos e tal, né? Ela segue mais ou menos essa curva. Essa curva aqui a gente tinha para Cesgran-Hill e para o Sebrasp, só que para outros cargos. Agora a gente já tem para esses. Então isso aí vai nos permitir fazer estimativas muito mais acuradas, né, para os próximos concursos. Aí o nosso erro vai ser realmente bem mais baixo. Tá? Bom, como essas duas aqui tiveram muita concorrência, essas aqui ficaram mais aqui perdidas aqui para o início do gráfico, né, a gente tirou elas aqui e reescalou aqui essa parte aqui. Então, só para essas 4 ênfases aqui, perceba o paralelismo delas. Perceba o quanto, por exemplo, essa aqui, ela começa aqui no meio, elas meio que não se cruzam. Entendeu? Até podia cruzar, não tem problema nenhum cruzar. Mas ela demonstra um comportamento muito parecido no que diz respeito a, tipo assim, como é que seria a nota a nota de corte nessa condição aqui se a concorrência fosse maior. Provavelmente ela estaria aqui no meio. Entendeu? Então, tipo assim, se de um concurso para o outro saltar o número de concorrentes para esse cargo aqui, por exemplo, talvez porque tinha um outro cargo que deu uma dividida, por exemplo, teve manutenção elétrica e teve PCM elétrica, por exemplo. Né? Claro, todo mundo foi meio que para manutenção elétrica porque tinha mais vagas. Né? Então, eventualmente, no próximo concurso não vão oferecer manutenção elétrica. Todo mundo que fez para manutenção elétrica vai fazer para PCM. Então, aquele PCM, que se não me engano foi a ênfase 10, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, né? Talvez essa curva ela cresça para lá, né? Venha bem para cá, por exemplo, mas ela tende a estar nessa mesma linha. Claro, a gente pode errar porque eventualmente aquele pessoal que fazia muito engenheiro eletricista que está fazendo para manutenção elétrica vai passar a fazer PCM elétrica, né? Isso aí dá uma levantada na média, pode acontecer, mas aí tem que usar inteligência artificial, tem que considerar N variáveis, tem que considerar se está fazendo sol, se naquele ano teve migração de pinguins, né? Sei lá, se está ventando mais, se o sol se está naquele ciclo solar de 11 anos lá que ele tem mais atividade, né? Tem vários fatores, né? Estou citando aqui uma série de fatores meio bizarros, mas que, tipo assim, que no frigir dos ovos, algumas coisas que a gente não considera afetam o resultado, e a gente, com inteligência artificial, a gente consegue plotar uma quantidade maior de variáveis e ver aquelas que de fato fazem diferença, né? Até tipo assim, tava chovendo no dia do concurso ou não tava? Porque de repente existe uma correlação que se estava chovendo, as pessoas que costumam ir melhor na prova têm medo de chuva e ficam em casa. Ou o contrário, e a nota tende a ser melhor, a média tende a ser mais alta, não sei. Né? Mas isso aí, a inteligência artificial ela consegue verificar esse tipo de variável. Né? Aqui, mesma coisa para as ênfases 7 a 11, tu vê que só a que se destacou foi a 12, que é suprimentos, administração, né, que ela se destacou, que eu digo, em relação ao número a concorrência, né, candidatos por vaga. E quando eu digo candidatos por vaga, é em cada situação. Por exemplo, aqui, provavelmente é candidatos por vaga na ampla concorrência. Aqui seria candidatos por vaga para negros. Aqui seria talvez ampla concorrência, cadastro de reserva, negros, cadastro de reserva, e PCDs, que costuma ser bem menor a concorrência, deve estar por aqui. Né? Então, tipo assim, por isso que se a gente quer saber, olha, eu quero saber qual é a nota que eu preciso para. Eu estou numa cota X ou Y. Não, vou concorrer na ampla concorrência. Não, vou concorrer como negro. Não, vou concorrer como PCD. Sim, mas tá, beleza. Então é um desses 3 que eu vou concorrer. Agora, se eu quiser saber a nota para eu entrar no cadastro de reserva ou entrar dentro das vagas, né? Eu tenho que pegar quantos inscritos tem, quantas vagas tem naquele critério, quantas vagas e quantos cadastros de reserva, divido um pelo outro, aí eu tenho a minha concorrência naquele cenário. Aí eu vou procurar no gráfico aqui e vou achar mais ou menos a nota que eu preciso tirar, que vai estar nessa escala aqui do eixo vertical. Né? Mesma coisa que a gente fez. Né? Aqui,
todas, exceto essa aqui, né, que fugiu bem a curva, né, essa aqui ela deu um erro maior, porque é uma curva mais achatada, é uma curva que às vezes ficava mais bem aproximada de uma reta do que uma equação, como eu coloquei aqui, mas aqui deu 35%, ou seja, essa aqui não está, apesar dos pontos estarem próximos, no início aqui eles estão bem diferentes e acaba penalizando essa estimativa. Né? Ou seja, né, talvez ela não seja uma boa estimativa para PCDs que vão estar aqui, né, mas é uma boa estimativa para os demais, por exemplo. Né? Mas aqui deu 35%. Agora, olha as outras aqui, como né, foi de 87% a 96%, ou seja, bastante boa a estimativa. Deixa eu ir para a próxima aqui, que aí eu tiro essa aqui que está deformando o gráfico. Né? E as demais, olha como o comportamento delas é bem parecido entre si, entendeu? Diferente daquelas que eram mais paralelas, né? Essas aqui são mais... A gente até conseguiria, quem sabe, né? Talvez essa laranja aqui, ela está meio descolada aqui, porque se ela prolongasse aqui, ela ia estar paralela às demais. Agora, tu vê que elas aqui estão muito juntas, de forma que talvez a gente consiga pegar uma função só. Talvez não a amarela. A amarela está um pouquinho para baixo aqui, que é a ênfase 10, né? Está um pouquinho para baixo, então talvez a gente conseguisse pegar a laranja, as demais a gente tratasse uma função só, ou não, dá para segregar também, porque né, a gente tem uma função. Essa azulzinha aqui, ela tá crescendo um pouco mais rápido aqui, então talvez ela, né, se der uma concorrência maior, ela vai descolar daqui, então talvez seja melhor considerar essa função mesmo, porque se der maior vai subindo, né? E essas aqui não, essas aqui estão paralelas, mas bem né, no limite, que talvez até elas se encontrem e tal. Então, tipo assim, percebam o quão previsíveis podem ser essas estimativas, ok? Mas vamos lá, né? E aqui só um zoom aqui da ênfase 12. Bom, conclusões, tá, pessoal? Chegando ao final, meia hora depois, desculpa, eu queria fazer um vídeo de 15 minutos, mas né, não consigo. Né? Eu prometo que... Eu não quis dividir também esse em dois, podia até dividir, mas enfim, vamos lá. Né? Esse concurso foi muito bom para a gente levantar dados e aprender com isso. Tá? Para o próximo concurso, se for Sebrasp, a gente vai ter amplas condições de fazer boas estimativas, tá? Melhores do que a gente fez até agora. Né? Se não for Sebrasp, também porque a gente tem o histórico anterior dos últimos concursos, né? De 2022 e 2018 para trás. Né? Todos foram Sesgran-Hill, desculpa. Então a gente vai ter um valor mais relativamente recente para se comparar, para se basear. Então, ok. Qual é a boa notícia? Né? Para a prova do Transpetro, a gente já está fazendo com base na estatística da Sesgran-Hill, porque a banca vai ser Sesgran-Hill. Então isso é uma boa notícia para vocês, né, que vão fazer a prova do Transpetro, e a gente sugere que vocês assistam os vídeos sobre previsão de nota de corte do Transpetro. Eu já postei são 3 vídeos que eu vou postar. Eu já postei, que é para 1/3 lá das ênfases lá que foram oferecidas no último concurso, eu coloquei lá, fiz uma projeção. Né, foram de nível superior, na verdade, que eu coloquei lá, que eu comecei por nível superior, uma questão era como estava na sequência lá no último edital. E eu dividi em 3 vídeos para não ficar muito longo, né? Então, outros 2 eu vou postar. Ainda não postei, estou até a apresentação pronta, mas porque pouco tempo disponível, né? Eu foquei no que interessa, né? Para mais urgente agora, que era a questão dos resultados e tal, da prova da Petrobras. Mas enfim. E com uma nova prova envolvendo nível técnico e nível superior, a tendência é que graduados façam provas de nível superior, reduzindo um pouco, olha, não muito, um pouco a nota de corte. Né? Isso pode ser um dos fatores que levantaram a média, né, nessa última prova. Tá? Então, tipo assim, isso aí na Transpetro, né, a tendência, né, é que, como devem ser oferecidas cargos de nível superior e técnico no mesmo concurso, né? E a prova é no mesmo dia, no mesmo tempo, o cara não vai poder fazer os dois, né? Então, a tendência é que o pessoal, os engenheiros que fazem para técnico ou para operador e tal, façam para engenheiro, mecânico, eletricista ou tal, né? E a prova de técnico acabe ficando para os técnicos fazerem. Claro, vai ter aquele engenheiro que prefere, não, deixa eu tentar de técnico, porque talvez seja mais fácil, porque né, eu tenho mais chance de passar, pode ser, né? Mas aí normalmente, né, o engenheiro tende a tentar para engenheiro, né? E algumas considerações finais é o seguinte: não esqueçam de curtir, compartilhar os nossos vídeos e divulgar o nosso canal, né? Outra coisa, o canal vai continuar mostrando estratégias e dicas para concursos focados em Petrobras e subsidiárias, Transpetro, né? E outras que venham a sair, né? Claro, os vídeos de dicas eles servem, tá? Eles servem para qualquer outro concurso. Eu não pretendo fazer análises para Banco do Brasil, Polícia Federal e tal, não pretendo porque
não tenho condições, não tenho tempo, não tenho, né, se tivesse, por exemplo, daqui a pouco o canal cresce, né, eu passo a ter receita por isso, porque hoje eu não tenho receita nenhuma, porque tem que ter no mínimo 1000 inscritos, tem que ter não sei quantas 1000 horas de conteúdo visualizado e tal, né, então, né, se tiver receita, posso contratar pessoas para fazer isso. Até lá, não tenho condições de fazer nada muito diferente do que eu já estou fazendo. Tá? Também faremos vídeos sobre gestão e progressão de carreira, dentro e fora da Petrobras. Ou seja, mesmo quem passou, tá beleza, agora eu passei, não preciso mais do canal e tal, dane-se, vou me desligar do canal. Não façam isso, por favor. Isso aí acaba me prejudicando, né? E tipo assim, eu vou ter que, né, enxugar gelo, né? Tipo assim, né? Ou seja, eu vou ter que, à medida que eu ganho inscritos, eu vou acabar perdendo inscritos. Isso aí, né, nunca vou chegar onde eu gostaria de chegar para poder ajudar até mais pessoas, tá? A gente também vai fazer vídeos sobre, né, empregabilidade e empreendedorismo, né? E quando a gente fala de gestão de carreira, progressão de carreira, eu vou dar dicas dentro da Petrobras, como progredir, como é que funcionam os processos de progressão dentro da Petrobras, né? Eu posso fazer, tipo assim, se eu sou técnico e sou engenheiro, posso trabalhar como engenheiro, não posso e tal. Vou falar também sobre isso, tá? A gente está pedindo também para vocês deixarem um depoimento, né? Se o canal ajudou e como ajudou a passar, ou a ficar mais tranquilo, ou a superar o trauma de não ter passado, que seja, enfim, né? E eu pediria para vocês mandarem um vídeo para o meu WhatsApp, né? Esse aqui é o meu telefone pessoal, né? Informando, né? Inclusive informando se aceita que seja divulgado. Se não, beleza, manda uma mensagem, mas não quero que divulgue. Ok, vou respeitar, né? Mas, tipo assim, quer que seja divulgado, eu vou pedir que fale o nome, né? E o cara para que concorreu, né? Aí eu, né, divulgo, assim, ó, as pessoas satisfeitas e tal, para fazer propaganda do canal, né? Que eu acho que, né? Eu acho que se ajudou, é justo que a gente possa falar que a gente ajudou e quem a gente ajudou e de que maneira, beleza? Pessoal, muito obrigado, até a próxima. E desculpem aí o tempo excedido aí, que eu não pretendia que fosse tão longo. Abraço.